Há cerca de 3 semanas eu dei o pontapé inicial para uma nova série aqui no canal, a série Se Muzan Tivesse Conquistado o Sol, e sinceramente não esperava o feedback que vocês deram. Foram mais de 20 mil visualizações e mais de 3 mil likes naquele vídeo, fora os comentários foram muitos, e até em vídeos de outras temáticas. Bom, como é vocês que mandam aqui no canal, eu resolvi agora dar continuação àquela série e postar ela aqui até o final. Eu passei a semana toda pensando na história e acredito que eu cheguei a um ótimo resultado. Então só um aviso, o canal está tendo vídeo dia sim, dia não, sempre às 6h30 da tarde. Porém essa série vai sair fora desse horário como um extra, então ative as notificações do canal para não perder nenhum vídeo. Falado isso, agora chega de enrolação, vamos ao vídeo. A reunião dos pilares se iniciava com a presença de 7 Hashiras. Sanemi, o pilar do vento, um dos Hashiras sobreviveu à geração que enfrentou Muzan, agora assumindo uma posição de liderança dentre os pilares. Tomioka, o pilar da água, o segundo Hashira que sobreviveu à geração que enfrentou Muzan, ele também se tornou um líder dentro dos novos Hashiras, porém seu nível caiu devido à perda de seu braço. Em seguida temos Inosuke, o pilar da fera, Zenitsu, o pilar do trovão, Kanao, a pilar da flor, e Mitsuri Karoji, a pilar do amor, a última também sendo uma sobrevivente à geração que enfrentou Muzan. E por fim, temos agora o decidido pilar do sol, Tanjiro Kamado, aquele escolhido por Kira Buyashiki como o homem mais importante para derrotar o rei dos Onis. Ele era a principal novidade dessa reunião. Os 7 estavam lado a lado para ouvir as palavras de seu mestre. Kira estava sentado em uma almofada na frente de todos. Então ele inicia seu discurso para abrir aquele encontro. Abre aspas. Minhas crianças, após esse pequeno período, eu resolvi novamente fazer essa reunião, agora com a presença de todos. Fecha aspas. Ele termina essa frase olhando para Kanao e Tanjiro. Então ele continua. Vocês dois serão extremamente importantes daqui pra frente. Vou ter que contar com vocês. Muzan com certeza vai dar as caras dessa nova geração. Será nossa vingança. Eu poderei cumprir os desejos de meu pai. E vocês também poderão vingar a todos que perderam. Eu sinto essa dor todos os dias, quando acordo e quando durmo. A dor de ter falhado naquele dia. Eu não quero mais sentir esse peso. Fecha aspas. Em alguns, as lembranças que morreram passavam por suas mentes. Mas com aquele momento todo em silêncio, esses alguns viraram todos. Todos passaram a pensar naqueles que perderam. Sanemi se lembrava de Genya, o sorriso de seu irmão e o modo que os dois lutaram para sobreviver juntos. E também sobre o reencontro que eles tiveram. Kanao se lembrava de Shinobu, sua irmã de outra mãe, a mulher que ensinou tudo que ela sabia. Ela precisava honrá-la, tanto quanto Shinobu honrou Kanai. Na cabeça de Tomioka se passavam as lembranças de Sabito e de sua irmã, na Zenitsu, seu avô, na Inosuke, sua mãe, na Tanjiro, tudo que ele perdeu até ali, principalmente a imagem de sua família. A única que não havia pensado em nada de morte até agora era Mitsuri, mas havia algo que ela não tirava de sua mente. Esse algo era o Banai em coma. Seus olhos se enchiam de lágrimas ao pensar naquela situação. Kira, depois desse pequeno tempo em silêncio, que parecia eternidades, continuou após uma longa respirada. Eu sei, todos ficaram pensando em tudo que perdemos para ele. Os arrependimentos realmente nos marcaram, mas a vida humana é normal termos o lado bom e o lado ruim. Nem tudo que pensamos e fazemos sai como planejamos ou visualizamos. No fundo, não temos controle de nada. O mar de possibilidades sempre vai ser muito mais forte que qualquer lógica. Por mais inteligentes, fortes, destemidos, determinados ou loucos que possamos ser, o mundo sempre fará sua própria vontade. Se o destino quis que Muzan fugisse naquele dia, hoje pode ser que ele queira que nós o derrotemos. Não vamos baixar nossas cabeças por nada. Continuaremos caçando até nossas mortes. Aquelas palavras soaram suaves, em tom calmo, mas ao mesmo tempo se parecia com um desabafo. Era como se Kira quisesse mostrar sua frustração e determinação de alguma forma. Os pilares entenderam e aceitaram o pensamento de Buyashiki. Eles tinham que seguir em frente, e novamente se voltaram para matar aquele monstro. Sanemi então toma a frente dos Hashiras e começa a explicar que acredita nas palavras de Kira, definindo que aquele ali era o sentimento de todos. Por isso, eles iriam lutar para matar Muzan, nem que isso custasse suas próprias vidas. A reunião então continua com 3 situações importantes. Essas 3 são abordadas e analisadas por todos. A primeira situação era em relação aos Onis diferentes citados na reunião passada. Sanemi então explica aos ausentes daquela reunião
a situação de forma mais específica. Basicamente, ele explicou para Kanao e Tanjiro. Sanemi diz que os Onis passaram a resistir aos cortes feitos em seus pescoços, isso depois que Muzan sumiu daquele campo de batalha. Era como se todos eles tivessem evoluído e se adaptado. Os que pareciam morrer na hora anteriormente, agora tinham um certo período de pré-morte, onde poderiam falar suas últimas palavras, se mover ou até mesmo continuar lutando inconscientemente. Inosuke relatou que uma vez foi necessário cortar 2 vezes o pescoço do Oni, caso contrário, o Oni teria regenerado seu ponto vital. Esse fato abordado era uma nova habilidade de sobrevivência para os Onis. Tanjiro então questiona se a lâmina vermelha não daria um jeito nisso. Então temos um relato de Gyuto Mioka, abre aspas. Há cerca de 2 dias, eu estava patrulhando a área. Havia um Oni nas redondezas que distorcia os sentidos. Eu senti a presença dele e o enganei. Como estava iniciando o dia e eu estava fisicamente bem, eu fiz uma lâmina vermelha para testar essa teoria que foi abordada na reunião anterior. Ao passar a espada no pescoço do Oni, ele não demonstrou resistência alguma. Seu corpo nem mesmo teve tempo de falar uma única palavra. Após ser cortado por mim, ele parecia muito mais fraco. Mesmo com o uso do Kekijutsu, aquele Oni morreu como se não fosse nada. Era como se fosse uma antiga lua inferior. No Oni, nos olhos dele, dava pra ver que ele não entendia a situação. Parecia que ele realmente pensava que iria conseguir se regenerar daquilo. Todos se entreolharam. Então ficou definido que a lâmina vermelha seria a única solução para os Oni mais fortes que viriam em breve. A segunda situação era em relação a um estudo que seria conduzido. Nesse momento, entrou na sala Yushiro. O Oni explicou com as seguintes palavras como funcionaria essa operação. Abre aspas. Como vocês sabem, eu perdi Tamayo naquela guerra. Por ela, eu quero ajudar vocês. Eu prometi pra mim mesmo que não morreria enquanto não me vingasse de Muzan. O plano é o seguinte. Eu fiquei sabendo que os Onis passaram a resistir às lâminas de Shirins normais. Eu e os ferreiros da Vila dos Ferreiros iniciamos um estudo para a criação de uma Nichirin vermelha de forma artificial. E também iremos estudar o sangue de Nezuko e Tanjiro. Precisamos entender o que causou o fator de evolução para Nezuko, e isso enquanto ela era uma Oni. Precisamos entender o que causou a superação do Sol. Tanjiro ficou meio resistente com essa ideia, afinal faria um teste em sua irmã, mas ele disse que se Nezuko aceitasse, não veria problemas naquela situação, ele por si só cooperaria. O último problema a ser resolvido seria em relação ao número de pessoas para ajudar na caça de Onis. Para resolver esse problema, o Buyashiki pensou em uma seleção final, um pouco mais intensa, e disse que o tempo era precioso, já que Muzan em breve voltaria com seu exército, e seria ótimo ter caçadores de potencial para enfrentar Muzan. E assim, com a solução desses 3 problemas, uma nova determinação é restabelecida, e a reunião dos pilares chega ao seu final. Depois de descobrir que poderia resistir ao Sol de forma evolutiva, Muzan resolveu continuar criando Onis e resolveu ampliar mais seus horizontes, como nunca havia feito antes. Ele viajou pelo Japão, até que se encontrou com uma serial killer, uma mulher que tinha como principal alvo jovens fortes. Coincidência ou não, em sua vida convencional a mulher era uma incrível pianista, alguém que jamais seria suspeita de cometer tais atos. Essa pianista e Muzan pareciam ter tido alguma química quando se olharam, um virou alvo do outro. Mas é óbvio que Kibusoji acabaria rendendo, fazendo aquela moça aceitar se tornar uma Oni, até mesmo de forma voluntária. Uma Oni loira com olhos azuis e íris brancas foi criada. Sua pele era lisa como a pele de um bebê, uma Oni delicada como Daki. Muzan passou uma semana naquela cidade, tempo suficiente para Suna despertar seu Kekijutsu, uma habilidade espacial como a de Nakimi. Com um teclado de sangue azul criado em sua frente, a Oni podia fazer uma criação física que conseguiria manipular o tempo e o espaço. Seu território era uma área à parte do mundo real, e sua presença era totalmente ocultada dentro desse território, onde os únicos sons a serem ouvidos eram os barulhos de suas teclas. O seu território era como um inferno, a visão que se tinha de um local infinito com diversos minérios e construções abandonadas. Havia lava e ao mesmo tempo água, gelo, neve e também chamas. O vento de um lado era forte e do outro simplesmente não existia. Assim como Nakimi, ela também podia ir a qualquer lugar que havia ido antes. Por ter suas lembranças da vida humana, Muzan foi abençoado com a sorte, podendo não só viajar pelo Japão inteiro, mas pelo mundo inteiro em questão de poucos toques de piano. Assim Muzan foi para outros países, Coreia do Sul, China, União Soviética, território europeu e África, até novamente voltar ao Japão. Foi um mês em busca de uma nova esperança para vencer o Sol, uma falha completa, porém um retorno que não foi de mãos vazias. Uma nova elite foi formada, muito mais forte que qualquer lua inferior, 9 Onis, que seriam iguais ou mais fortes que qualquer lua superior, divididos em 5 grupos, os luas crescentes,
os luas minguantes, a lua nova, a lua cheia e o eclipse. Os luas crescentes eram 3 Onis, Onis que são os mais fracos dos grupos, porém equiparados a uma antiga lua superior 3. Sano fazia parte desse grupo. Os 3 luas minguantes eram aqueles que superaram seus próprios limites e despertaram com uma resistência acima de demais, sendo mais fortes até mesmo que a antiga lua superior 2. A lua nova era composta por um único Oni que, de acordo com Muzan, seria capaz de superar o Kokushibo. E agora temos a lua cheia, aquele que os outros Oni se ajoelhavam instintivamente ao estar sob a presença, sendo inferior a apenas 2 Onis existentes, o Eclipse e Muzan. Eclipse é aquele que ninguém tem informação, nenhuma outra das luas sabe seu nome ou aparência, alguém que só daria as caras em um momento crucial a favor de Muzan. Esses eram os novos servos de Kibutsuji, os 9 luas. Esse é o momento de testá-las. A reunião dos pilares havia sido finalizada em alguns momentos. Tanjiro, junto ao canal, viam o sol aos poucos se retirar de sua paisagem. O anoitecer era iniciado com uma leve brisa que trazia maus presságios ao olfato do pilar do sol. Ele e a Hashira da Flor estavam sentados lado a lado, esperando o momento de iniciarem suas caças. Kanao se pergunta se realmente iria ficar tudo bem. Tanjiro olha para os olhos da menina, vendo que os traumas da última luta ainda permaneciam em sua visão. Seus olhos já não eram mais bons como antes. O Caçador Solar apenas confirma que vai ficar tudo bem. Afinal, ele iria fazer de tudo para proteger a todos. O silêncio então parou sobre os dois, sob a ameaça de uma falsa paz. Eles ainda se olhavam fixamente. Tanjiro segurou a mão de Kanao firmemente. Os olhares não saíam um do outro, então eles se aproximaram cada vez mais. Nenhum dos dois sabia o que estava acontecendo naquele momento, mas antes de qualquer coisa, uma gritaria se inicia na parte interna da mansão. O barulho quebrou o clima que havia sido criado, e os dois correram para ver o que era. Em questão de segundos, Kanao e Tanjiro estavam em frente a um Kakushi. Esse Kakushi então explicou da seguinte forma: a cidade de Asakusa estava em chamas, o Oni estava eliminando toda a população de lá, precisamos dos Hashiras. O que alguns viram não era normal, disse o Kakushi em um tom de desespero e medo. Tanjiro e Kanao se entreolharam e balançaram suas cabeças positivamente, sumindo da visão do Kakushi. Os dois começaram a correr para a cidade, que era mais ou menos a 1 km dali. No caminho, o corvo de Sanemi também estava sendo enviado, o que deixou Tanjiro e Kanao até surpresos, já que os dois haviam assumido a missão como 2 pilares. Um terceiro Hashira seria um movimento não tão normal assim da Demon Corp. Afinal, o que Kira estava pensando? A caminhada seguia intensa. Tanjiro se perguntava a todo momento o que eles estavam prestes a encontrar, e Kanao, de algum modo, sentia que algo ruim estava por vir. Era como se seu corpo avisasse o perigo iminente que estava bem em sua frente. Até que eles finalmente chegam em Asakusa. A cidade estava vazia, não se ouvia gritos ou se via luzes. Os dois andavam com suas guardas altas, não sabiam o que viria, até que Kanao olha para a frente, como se não conseguisse reagir. Tanjiro a observa e anda até o local calmamente. Quando ele chega próximo de Kanao, também não acredita no que está vendo. Todos os corpos civis da cidade estavam ali, todos empilhados, como se não fossem nada. No centro de tudo, um Oni com uma coroa, cabelos azuis, pele branca e os olhos escuros, apenas com algumas escrituras em ambos os olhos. O Oni parecia vestir um manto real. Isso tudo enquanto olhava os dois sentados em seu trono no meio dos corpos. Tanjiro, de repente, demonstra ódio e repulsa. O Oni olha para o garoto e diz com voz ameaçadora: se ajoelhe, ser inferior. Como você tem coragem de ficar com esse rosto em frente a deuses? E assim ele se levanta. Em sua mão direita, que não podia ser vista anteriormente, estava a cabeça do homem que havia sido transformado em um Oni por Muzan e Asakusa no passado. Aquele que ajudou Tamayo durante o arco do Castelo Infinito. Aquele Oni que estava parado segurando a cabeça era uma das 3 novas luas minguantes.